Marítimo na TSF, boa tarde. Neste fim de semana, Desportivo Verde Rubro, todas as atenções estão viradas para o handball, o jogo das provas europeias na Dinamarca, hora portuguesa, deste sábado, 14 horas, frente ao Skanderborg. Como não podia deixar de ser, o nosso convidado é o Mr. Paulo Fidalgo. Mr., um adversário enorme. Olha, desde já, boa tarde a todos. Agradecer o convite mais uma vez do Sr. Hélio, do Nuno. É com enorme prazer que estamos aqui novamente, com boas sensações e boas energias. Renovamos a presença europeia, que acho que é um motivo de grande orgulho para o universo do Marítimo. Não me canso de elogiar todo o universo marítimo e tudo o que nos apoiou e liderou em torno desta conquista do handball. A nossa direção, o Sr. Presidente, os vários departamentos de comunicação, de marketing, todos aqueles que dia a dia nos dão também muita energia e alguma inspiração também para continuarmos nesta alta esfera do handball. Este ano calhou-nos o Skanderborg da Dinamarca. Estamos com uma presença marcantemente nórdica. O ano passado jogamos com o campeão da Suécia e este ano calhou-nos o quarto classificado da Liga Dinamarquesa. Sinceramente, e sempre com a minha lealdade do costume, dizer-lhe que, por um lado, fiquei satisfeito pelo sorteio, porque temos a oportunidade de jogar contra um tipo de handball de grande qualidade. A Dinamarca, como todos sabem, neste momento é campeã do mundo, campeã europeia, tem uma história e uma tradição no handball fortíssima, é a modalidade número 1 da Dinamarca. Este adversário vem muito numa linha, uma identidade de jogo muito dinamarquesa. E eu acho que é muito bom o Marítimo poder a oportunidade de poder defrontar esta gama alta de adversários. Isso motiva-me a mim, motiva os atletas e acho que é uma grande também fonte de desafio. Mas também, por outro lado, eu acho que este ano tivemos o fator sorte do ponto de vista competitivo não teve do nosso lado. Podíamos, dentro dos 7, 8 adversários que nos podia ter saído em sorte, tínhamos ali 4, 5 adversários que podiam ser muito mais simpáticos para com o Marítimo. Mister, eu vou pedir para despir a condição de treinador do Marítimo e vestir a outra de homem do handball para descrevermos e também dar a possibilidade às pessoas perceberem quem é esta equipa do Skanderborg. Há pouco falávamos, uma equipa do handball, só joga handball, é isso? Sim. Bem, o Skanderborg, ora bem, há 2 crónicos candidatos ao título na Dinamarca, que são 2 clubes que jogam Liga dos Campeões. A Liga dos Campeões no handball só tem 16 clubes, é muito elitista, onde está o Sporting, por exemplo, que o ano passado ficou no top 8, que é o Aalborg, que é o campeão, e o GOG, que é o segundo classificado. Estas 2 equipas são os crónicos candidatos ao título dinamarquês, e depois existe ali numa segunda linha onde aparece o Skanderborg, juntamente com o Morse, juntamente com o Skjern, que são equipas que têm alguma dificuldade em atingir títulos pela força que tem o Aalborg e o GOG, mas que é uma equipa muito competitiva. A título de exemplo, a época passada, já numa parte mais avançada da época, o Skanderborg ganhou em casa ao Aalborg e fora, com o GOG, perdeu apenas por um golo, 35-34. Do ponto de vista orçamental e logístico, é o grande clube de handball da cidade de Aarhus, o Skanderborg. Tem outros clubes de handball, mas aquele é o grande clube da cidade. Tem um orçamento que eu creio que andará ali por volta entre os 5, 6 milhões de euros. É um clube só de handball. Nas suas fileiras tem ali alguns jogadores que participaram, fizeram o trajeto nas seleções jovens da Dinamarca ou mesmo da Suécia. Há um jogador que se destaca, o ponta-direita, um jogador que foi contratado, foi recrutado agora ao Flensburg da Alemanha, que é um grande colosso do handball alemão,
o Flensburg, e este atleta dinamarquês já teve participações na seleção da Dinamarca, foi campeão do mundo, campeão da Europa. Portanto, é um clube com uma força muito vincada nórdica, e que é uma boa imagem daquilo que é o handball dinamarquês. Muito bem. Ainda enquanto comentador, ainda não passamos à parte de treinador do Marítimo. Quantas pessoas e que ambiente o Marítimo pode esperar neste jogo da Dinamarca? Ora bem, eu até depois, posteriormente à nossa conversa aqui, depois até vou mandar alguns vídeos ao Cerello. Portanto, é um clube que tem 2 pavilhões, normalmente alterna entre 2 pavilhões. São 2 pavilhões, mega pavilhões, não é? São arenas. Eu diria que nos jogos de maior interesse é um clube que consegue ter 2.500, entre 2.000 a 2.500 pessoas nos seus pavilhões que utiliza mais. É um clube que tem uma atmosfera tal como o handball é na Dinamarca. Isto é, o handball é quase a primeira modalidade na Dinamarca. E este clube de Aarhus, que é uma cidade grande, tem uma química muito acentuada com a sociedade, e normalmente os jogos do Skanderborg são jogos que têm uma atmosfera brilhante, muito bem organizados, muitos adeptos, e eu acho que na transmissão que poderão assistir no próximo sábado vão sentir essa química, mas uma atmosfera muito positiva. Isto é um povo muito correto, muita imagem nórdica, correto, gostam de bom handball, batem palmas e puxam pela sua equipa, mas ao mesmo tempo uma boa combinação, um bom golo do adversário, são extremamente cordiais e também valorizam isso. Muito bem, já peço para o Mr. Paulo Fidalgo mudar o chip para treinador do Marítimo. Entretanto, digo-lhe que a nossa equipa principal de futebol joga no domingo, às 11 da manhã, no estádio São Luís, em Faro, para a segunda Liga. O jogo tem início às 11 da manhã. O Marítimo, então, visita o Sporting Clube de Farense. Agora, como treinador do Marítimo, como é que tem preparado este duelo? Ora bem, este ano... eu vou dividir a resposta em 2 partes. Uma tem a ver com a própria construção da nossa equipa, não é? E outra parte tem a ver com a motivação e a importância da eliminatória europeia. Desde logo, este ano foi um ano de muitas mudanças. Isto é, saíram 8 atletas, entraram 7. Só isso implica uma construção diferenciada. Iniciamos mais cedo a época. Iniciamos no dia 21 de julho, para conseguirmos ter 5 semanas plenas de trabalho e de integração dos atletas, seja a integração social, organizativa, do chegar de novo à região autónoma da Madeira, seja a integração nos novos modelos de jogo. Sabendo que havia aqui alguns atletas que têm qualidade, mas que o ano passado, por várias razões, não tiveram épocas de destaque, ou épocas que tenham sido felizes para os atletas em causa. E nós começamos mais cedo, para termos aqui 5 semanas de boa preparação. E depois, interligar isto com o desafio europeu, que pessoalmente, para mim, para o meu staff técnico, para o Fábio, para o Aleixo, é muito desafiante, porque nós, durante estas 5 semanas, conseguimos calmamente analisar cerca de 16 jogos do Skanderborg, 10 da época passada, 6 já desta época desportiva. Como temos vários amigos espalhados na Europa, conseguimos ter acesso aos torneios de preparação que o Skanderborg fez. Um deles, curiosamente, eles tiveram o privilégio de jogar contra o vencedor da Liga dos Campeões, o Magdeburgo, da Alemanha. Fizeram, não neste domingo, no domingo passado, não este último, o outro anterior, fizeram um jogo de preparação na Alemanha com o Magdeburgo. Nós também tivemos acesso. Foi muito giro, muito para nós, staff técnico, de facto sentir esta envolvência de outras equipas, de outro handball, também faz-nos crescer. Além da análise que estamos a fazer, faz-nos crescer. E os atletas que também no último mês foram sendo bombardeados com esta informação, e eles próprios neste momento já dominam completamente o nosso adversário, pelo menos dominam no plano teórico.
Essa preparação, essa análise, são muitas horas de trabalho. Sim, mas a gente nem nota. A verdade é essa, porque o prazer também é tanto e o desafio também é enorme. São momentos que nós, muitas vezes, olhamos para o relógio e já passou este tempo todo. Porque a verdade é que quem gosta verdadeiramente do handball, da sua análise, da sua forma de construir jogo, depois também sente-se contagiado com o tempo e vamos investigando e investigando. Eu diria que do plano teórico, sou capaz de arriscar que no plano teórico estamos nós mais bem preparados para o Skanderborg do que o Skanderborg para o Marítimo. E o que é por gosto não cansa. Não cansa. E o Paulo Fidalgo é a prova disso. Serão 8 jogadores, entraram 7. Como é que foi feita essa gestão do plantel, onde houve jogadores que precisaram de sair e entraram outros, é mesmo assim? Sim, são ciclos desportivos, como é o ciclo da vida, também são ciclos desportivos. Obviamente que estamos muito gratos a todos os que nos ajudaram a conquistar esta Bi-Europa, chamamos-lhe assim, estes 2 anos consecutivos na Europa. Foram atletas que foram extremamente úteis, que desenvolveram muito as suas carreiras, e a verdade é que, e tenho que dizer isto, acho que a direção do Marítimo não me vai levar a mal, eu diria que o dobro do orçamento não chegava para mantermos os mesmos atletas na época passada. Não é? Porque as épocas correram tão bem, os jogadores deram tanto nas vistas, cresceram tanto que depois, obviamente, torna-se incomportável garantir os mesmos atletas. Mas a verdade é que, felizmente, e graças também a esta dinâmica no universo marítimo, em que o handball tem um espaço positivo e um espaço apelativo de uma alta gama do desporto português, porque a verdade é essa, e graças à ajuda da direção do Marítimo, do seu presidente, conseguimos ter um orçamento muito positivo no sentido de canalizarmos atletas com qualidade, atletas que, apesar de não terem tido épocas brilhantes na época passada, são atletas que precisam claramente de se mostrar ao mundo do handball, precisam de sentir esta química que existe aqui no Marítimo, na Madeira, de crescimento dos atletas, e eles próprios vêm com muita fome de conquista, e eu acho que este grupo de trabalho também ele poderá ficar na história deste grande clube. Paulo, há quem diga que o Paulo Fidalgo faz milagres em termos do orçamento. Quer dizer, o orçamento é menor ou cada vez menor e o Paulo continua a construir grandes equipas. Como é que consegue essa proeza? Olha, desde já, Serol, deixe-me dizer uma coisa e eu agradeço-lhe imenso. Vai-me dizer que não faz milagres. Não, também não faço. Mas antes de mais agradecer-lhe esse seu destaque, mas deixe-me dividir esse mérito que me atribui, deixe-me dividir por um conjunto de pessoas que, de facto, ano após ano, têm uma capacidade de reação à dificuldade e à gestão que deve ser feita. Toda a gente sabe no universo marítimo que esta presença, que eu continuo a achar que será pontual, do Marítimo de futebol na segunda divisão, fez abanar um conjunto de setores do universo do Marítimo. E o handball, obviamente, está nesse barco também de lutar contra a adversidade, principalmente financeira. Mas deixe-me dizer que esse milagre da gestão e da construção do handball do Marítimo é feito por várias pessoas, desde logo o staff técnico do handball, a Cláudia, o Fábio, o Aleixo. Depois, a verdade é que nós sentimos-nos apoiados e apesar de termos que fazer ajustes financeiros, sentimos-nos muito apoiados pela direção do Marítimo, pelo seu presidente, pelo Dr. Jorge. Isto é uma batalha muito positiva e de grande construção. E depois temos um conjunto de fatores também que nos ajudam nesta fase, que é o Laboratório de Santo António, vou-lhe chamar assim, o Laboratório de Santo António, neste momento tem sido um impulsionador, um galvanizador de carreiras
E não é por acaso que, se o Sr. Hélio, por exemplo, eu vou pegar aqui em dois nomes, que são dois belíssimos atletas, mas que nos últimos 2 anos têm tido um trajeto muito difícil, que é o Luciano Silva, brasileiro de 25 anos, que está no Marítimo, e o Diogo Silva, internacional A, por Portugal, 27 anos, que chegou agora ao Marítimo. Estes 3 atletas, se o Sr. Hélio for acompanhar a carreira deles nos últimos 2 anos, vai se sentir muito mais baixos do que altos. Isto é, são atletas que têm qualidade. Nós já tínhamos esta qualidade identificada já nos últimos anos, vamos acompanhando todo o paradigma do handball, europeu e português. E estes atletas sentem esta química de construção e da alavanca do Marítimo e tiveram uma enorme vontade em representar o Marítimo. E isso, de facto, ajuda imenso o que temos feito nos últimos 2 anos. São atletas que, apesar de vários convites, na mira deles foi sempre prioridade ir para a Madeira. E eu desafio-lhe a que nos próximos 2 anos acompanhe a carreira destes 3 atletas. E daqui a 2 anos vai-me dizer qual a sua opinião deles. Paulo, para além do jogo da prova europeia, há o campeonato para fazer e a Taça de Portugal. Perspectivas para este campeonato e para onde corre este Marítimo nas provas internas? Eu, numa das reuniões que tive com a direção do Marítimo, houve uma coisa que eu pedi, que foi nesta mudança de ciclo, a única coisa que eu pedi foi, eu prometi e garanto, quer eu, quer o meu staff técnico, vamos novamente colocar o Marítimo no topo do handball português e com apuramentos europeus. A única coisa que eu pedi foi alguma paciência nesta fase inicial, nos primeiros 4, 5, 6 meses. É muito importante, com este lote de mudanças, de 8 saídas, 7 entradas, mais os projetos dos miúdos novos, a única coisa que eu fiz referência foi preciso aqui de alguma paciência durante os próximos 4, 5, 6 meses. O nosso objetivo é atingir a Europa novamente. Sabemos que nem todos os anos são iguais, não é? O projeto do ano passado, nós não tivemos nenhuma lesão desportiva, evidente, que nos retirasse um atleta durante 3 meses, 4 meses. Este plantel é um plantel que tem 8, 9 atletas que penso que podem ser uma mais-valia evidente. Alguns precisam de tempo para voltarem ao seu melhor, mas depois também já temos jovens atletas da Madeira, jovens atletas do projeto, que começam a aparecer e que podem nos ser extremamente válidos. Agora, o fator química e o fator tempo é algo que nós precisamos nesta fase inicial. Mister, vejo também que vai lançando jovens madeirenses de outros clubes até na nossa equipa de handball. É um trabalho também de programar o futuro. Trabalho muito bonito, que nos dá muito prazer a todos, internamente. Nós, neste momento, temos aqui cerca de 10 ou 11 atletas madeirenses, regionais, cada um nas suas gamas. Já temos os casos do Gustavo, o Mears, do Martim Gonçalves, que já ajudam a primeira equipa e que já nos ajudam a conquistar pontos e que às vezes até são titulares. O caso do Gustavo, por exemplo, também já é capitão de equipa. Depois temos aqui uma gama que já começa a aparecer gradualmente, como o Simão Gonçalves, por exemplo, o Afonso Sardinha. E depois temos os mais meninos de todos, que são quase os nossos pintainhos, que eu às vezes costumo lhe chamar, que têm 14, 15 anos de idade, mas que já estão a dar os primeiros passos, já começam a sentir muito à vontade dentro do projeto. Temos uma relação muito forte com os pais, com os encarregados de educação. Há um projeto de crescimento há 2, 3 anos e que eu creio, não sei se será para mim, mas quem futuramente tomar conta do handball marítimo pode beneficiar imenso destes jovens atletas que estão sendo programados para um espaço de 2, 3, 4 anos. Mister, este jogo com o Skanderborg, sonhar manda a vida, o sonho que manda a vida, na hipótese de passarmos, como é que é a seguir a outra fase? Ouvi falar que é uma fase muito complexa. Olha, já agora, Sr. Hélio, para fazer uma adenda à sua pergunta, dizer-lhe também que
Temos falado muito nos novos atletas e na mudança, mas deixem-me fazer referência a 2, 3 atletas que continuaram no projeto. São atletas que cresceram muito no Marítimo, que foi o Délcio Pina, o Rubem Santos, e deixe-me dar uma palavra de grande apreço por estes 2 atletas, o Délcio Pina e o Rubem Santos, que mantiveram o seu vínculo ao Marítimo, sentiram aquilo que o Marítimo os fez crescer nos últimos, no caso do Délcio, 3 anos e meio, no caso do Santos, do Rubem Santos, 2 anos, e continuaram. E são neste momento atletas exemplares naquilo que é o ADN marítimo de vencer, de construir, e esses atletas são de facto muito importantes para o projeto, e agradecer-lhes a sua continuidade. Também eles tinham outras propostas, algumas bem mais fortes, mas que continuaram aqui connosco porque sentem que estão no sítio certo, quer eles, quer as suas famílias. Em relação à sua pergunta e a probabilidade de passarmos e o next stage, vou-lhe chamar assim, a próxima fase, nós não estamos a perder muitas energias na próxima fase. Aquilo que lhe posso dizer é que a próxima fase equivale a que o Marítimo esteja nas 48 melhores equipas da Europa. Portanto, por aí, o caderno de encargos da European League é inacreditavelmente exigente. Esta fase... Mas será uma prova regular contra todos? É uma fase de grupos. Isto é, se o Marítimo conseguir o feito e o milagre, entre aspas, de eliminar o Skanderborg, tem uma fase de grupo, 4 clubes, 4 equipas europeias, sistema de casa fora, portanto 6 jogos, 3 jogos na Madeira, 3 jogos fora de casa, tudo isto feito até o mês de dezembro, portanto são 6 jogos interligados com o campeonato, a meio da semana, até dezembro. E obviamente que a qualidade das equipas é enorme, estamos a falar de uma elite. Logo a seguir às 16 que entram na Liga dos Campeões, todas as outras equipas de qualidade estão na European League. Mas isto é obviamente que nós temos esse sonho, e eu tenho vincado isso nos últimos 2 anos. Nós temos o sonho de jogar a fase de grupos da European League. Estava à espera de melhor sorte do ponto de vista competitivo no sorteio. Infelizmente não aconteceu, mas ninguém nos retira a capacidade, o mérito, a dedicação de irmos até à nossa última gota para tentar ser o maior obstáculo possível ao Skanderborg. Isso ninguém nos retira, e nós, apesar de termos uma equipa com muitas mudanças, eu sinto, nesta química de 5 semanas, que nós vamos deixar traços muito interessantes nesta eliminatória. E se tivermos, são 120 minutos de handball, Sr. Elvio. Se nós tivermos a chance de agarrar e pôr o Marítimo na fase de grupos e nas 48 melhores equipas da Europa, nós vamos colocar. Obrigado, Paulo Fidalgo. Felicidades para esse jogo na Dinamarca com o Skanderborg. Meu coração estará convosco na Dinamarca. O jogo é às 14 horas, hora de Portugal, amanhã, sábado. Que corra tudo bem. De um povo que sabe lutar, o Marítimo nasceu. Boa tarde, este foi o seu Marítimo na TSF.